Vou estar passando o microfone aqui para os meus irmãos estarem se apresentando, para que possamos dar início a esse tema. Olá a todos, é um prazer estar com vocês. Eu sou o pastor Charles, sou pastor da Igreja Batista. É um prazer estar aqui com vocês para debater sobre misticismo, atos proféticos e, como o pastor Rodrigo disse, à luz da palavra de Deus. Passar aqui por nosso querido amado irmão Levi. Olá, bom dia a todos que estão nos assistindo aí no YouTube. Bom dia para você, Rodrigo, você, pastor Charles. E eu sou o pastor Levi, pastoreio lá no NPC, o Núcleo de Pensamento Cristão, e é um prazer também estar aqui para a gente discutir essas coisas à luz da autoridade maior que nós temos, que é a palavra de Deus, né? Esse é o nosso lema, o lema que a reforma nos deixou. Vamos embora. Atos proféticos. O que essa palavra nos diz? Nós temos visto nessa igreja atual constantemente pessoas fazendo cultos, incentivando irmãos a levarem amuletos para casa, fazendo unção com óleo, fazendo atos proféticos com sal e uma série de outras coisas que têm entrado na igreja brasileira no decorrer dos últimos anos. E isso está se tornando cada vez mais extremo. Parece que o foco de algumas denominações está em torno dessas campanhas envolvendo esses tais atos proféticos. Eu quero que primeiramente o pastor Charles fale um pouco. O que você pensa disso, pastor? Olha, o pastor Levi falou já no início que um dos temas da reforma protestante é termos a Bíblia, Escritura Sagrada, como a nossa autoridade máxima de fé. E às vezes eu costumo aplicar uma regrinha muito básica para a gente poder saber se as coisas que estão acontecendo são bíblicas ou não. A primeira pergunta que eu faço é: Jesus ensinou isso? Se Jesus ensinou, a gente já começa a acreditar que são atos verdadeiros. Se não ensinou, então já colocamos em xeque esses atos. Outra coisa, Paulo, que foi o apóstolo que deixou o principal da parte doutrinária para a igreja seguir, que estabeleceu a doutrina neotestamentária praticamente, ele escreveu sobre isso? Ele deixou isso como regra de fé? Outra pergunta, Pedro, que gostava muito de pregar, era um grande pregador, ele pregou sobre isso? E João, que gostava de ver as coisas e viu o Apocalipse, João viu isso? Olha, se Jesus não ensinou, Paulo não escreveu, Pedro não pregou e João não viu, aí fica difícil de acreditar. E você, Levi? Da mesma opinião que o Charles também, a gente vê muito desses atos proféticos, né, especialmente, mas também das revelações, né? Tem muito crente revelando mais que a Kodak nos nossos dias. A gente viu até próximo da nossa realidade em Ribeirão Preto, unção óleo sendo derramado de helicóptero, sendo espalhado nos 4 cantos da cidade, o pessoal colocando estaca, colocando banner de Ribeirão Preto do Senhor Jesus e várias outras situações, ungindo parede, ungindo carro, ungindo uma série de coisas, né, e atribuindo poder a isso, né, e realmente, como o Charles colocou aqui, a nossa base é a Escritura e sempre procurando uma harmonia nela, né? John Stott fala do princípio da harmonia, se aquilo é respaldado por todos esses personagens aqui que ele citou, os autores bíblicos, se aquilo é testificado, o que é visto muitas vezes no Antigo Testamento, que é onde esse pessoal mais procura se respaldar, se aquilo é respaldado também no Novo Testamento, é trazido ao Novo Testamento, se aquilo é convalidado no Novo Testamento. E também uma outra coisa que a gente precisa analisar na nossa leitura é se aquilo é uma experiência única de um autor, algo que ele foi levado a fazer, e usar isso como uma doutrina, fundamentar uma experiência individual de um profeta como Elias, Eliseu, que nós vamos ver algumas situações das quais o pessoal tenta buscar respaldo para justificar essas ações deles, se isso aí pode ser levado como doutrina, pode ser fundamentado e ensinado nas igrejas, né? E isso a gente não vai ver em modo algum, como o Charles relatou de maneira muito bem apropriada.
Tem uma questão que muitos desses pastores que utilizam dessas formas, a qual eles chamam de atos proféticos, eles se justificam que isso é uma forma de despertar a fé das pessoas. O que vocês acham disso? A questão de usar esse tipo de amuleto e eles se justificarem que isso o intuito é despertar a fé do povo. O que o senhor acha disso, pastor Charles? Eu acho que Romanos 10, 27 diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Então, a fé que os cristãos precisam ter não pode ser oriunda de objetos ou de supostos atos que são proféticos, porque hoje esse termo profético também é usado para tudo, né? Para poder trazer valor espiritual a qualquer ato que se faça. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé, a partir do momento que a pessoa está ouvindo o Evangelho, ela começa a nascer no coração das pessoas e é algo promovido pelo Senhor Jesus. Hebreus 12:2 diz que Ele é o autor da nossa fé, autor e consumador. Ou seja, o homem só pode ter fé se Jesus lhe conferiu o poder de ter fé. E esta fé que Jesus lhe dá para crer na palavra, para crer nele, quem vai levar esta fé adiante, quem vai consumar esta fé, também é o próprio Senhor Jesus, que opera em nós através do seu Espírito e da sua palavra. Então o Espírito Santo, ele usa a palavra pregada para gerar fé, a fé apropriada. Porque eu estava dizendo para os irmãos antes de começar o programa, se tem uma coisa que não falta hoje no meio religioso, cristão e pagão, é fé. Nós não estamos tendo uma crise de fé. Fé é o que mais se tem. Nós temos muita fé, tanto dentro do cristianismo e dentro daqueles que creem só na Bíblia, como dentro do paganismo explícito. Há muita fé. A questão é, a fé está sendo colocada na palavra de Deus? Aonde estamos depositando a nossa fé? A palavra de Deus deve ser o único lugar onde a nossa fé deve repousar. A palavra de Deus, mais propriamente dito, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o pastor usa um objeto, ou uma campanha, ou qualquer tipo de atitude que ele chama de profética, para despertar a fé das pessoas, de fato, eu acredito que ele esteja despertando a fé das pessoas, mas não a fé da qual o Evangelho nos chama para crer, para nele depositarmos. A nossa fé deve estar depositada única e exclusivamente em Jesus. Se eu lhe dou uma rosa ungida, supostamente ungida, e digo para você, leve para a sua casa, porque essa rosa vai atrair a maldição da sua casa, e você traz na semana que vem para a gente queimar, porque as igrejas neopentecostais fazem esse tipo de campanha. Eu estou levando as pessoas a crer, eu estou despertando a fé das pessoas, mas eu estou despertando a fé das pessoas no que e em quem? Ora, a fé dessas pessoas está sendo despertada na palavra que eu dei a elas, que não é bíblica, e num objeto que não tem nada a ver. Eles dizem que a rosa é Jesus. De onde tiraram isso? Em Cantares de Salomão, quando fala da rosa de Saron, por exemplo, é uma referência sulamita. Então, se a rosa for alguém, a rosa é a igreja. Apesar que Cantares de Salomão é um livro escrito para auxiliar a vida conjugal dos casais. Assim eu vejo, e assim está escrito. Não tem referência nenhuma além disso. Então, Bíblia é Bíblia, meu irmão, e não tem referência nenhuma dizendo que Jesus é flor. Jesus é o autor das flores, mas não é flor. Não é, bebê? Eu, inclusive, trazendo essa questão de que o que nós temos mais hoje em dia é fé, né? A gente pode pensar até que o sucesso, o êxito das igrejas, especialmente neopentecostais, é justamente por sacar isso, né? E continuar alimentando esse tipo de fé na fé, essa fé vazia, sem referência.
quando o cristianismo apresenta esse tipo de fé, como bem pontuou aqui o Charles. O pastor Paulo Borges Júnior fala algo interessante, que a fé, geralmente nós relacionamos à confiança, quando a fé deveria ser relacionada no conhecimento. É curioso que quem tenta persuadir o homem nessa questão de tirar o foco dele do conhecimento, do respaldo, é o próprio Satanás, né? Quando ele persuade Eva a duvidar do caráter de Deus, né? Em relação a Jesus também no monte, o que fez Jesus vencer aquela disputa, vamos assim dizer? É justamente o conhecimento bíblico. A fé dele estava embasada naquilo que ele conhecia. A nossa fé precisa estar embasada na palavra de Deus, na palavra já revelada para nós. É isso que vai nos dar sustentação para vencer também os desafios da vida. No entanto, os neopentecostais pegaram sacaram essa fé esvaziada de conteúdo, essa fé na fé, e estão alimentando, e por isso as igrejas encontraram muito êxito. São as igrejas que mais crescem nos nossos dias. Agora a grande pergunta é: geram transformação, impacto? Qual é a relevância dessas atitudes proféticas? O Charles lembrou há pouco aqui sobre o caso de Mariana em Minas. Alguns pastores jogaram sal ali. Que diferença isso fez na cidade de Mariana? Qual foi a diferença daquele ato profético? Jogar sal ali, proclamando que vai acontecer alguma mudança. Meu irmão, você quer um ato profético bíblico? É a igreja se unir e ajudar os irmãos ali. Isso é um ato profético. Você ser o agente da mudança, você ser o autor da mudança, o veículo dessa mudança. Isso para mim é um ato profético bíblico. É você ser o alvo, o instrumento de Deus para produzir aquela mudança. Teria muito mais relevância eles unirem as suas igrejas, levantarem cesta básica, levantarem pessoas para ir lá ajudar a reconstruir a cidade, ampararem as famílias. Isso é um ato profético que vai mudar. Não sei o que vocês pensam. Aproveitando isso, pastor Levi, queria fazer uma colocação. Hoje a gente vê muitos pastores neopentecostais criticando os amuletos da Igreja Católica, criticando o misticismo do candomblé, das igrejas que vem de raiz africana. E quando a gente olha para determinadas coisas dentro desse contexto dos atos proféticos, a gente consegue enxergar uma certa semelhança de alguns atos proféticos que são feitos dentro da igreja, com algumas coisas que acontecem até mesmo dentro do candomblé, do espiritismo e de outras igrejas, religiões. E o que vocês pensam sobre isso? Teve a Igreja Evangélica Brasileira, ela teve alguma influência dessas religiões? Sim ou não? O sincretismo sempre foi um mal que influenciou e atacou demais a igreja desde o primeiro século. O Novo Testamento, praticamente os 27 livros foram escritos para combater algum tipo de sincretismo religioso. A igreja sofreu muita influência do gnosticismo e do judaísmo, e o que Paulo mais combateu foram essas duas heresias. Depois, no terceiro século, com Constantino, a igreja sofreu muito ainda com isso, com sincretismo religioso. E a igreja brasileira, cristã, protestante, há quase 40 anos vem sofrendo muito isso, principalmente com o estabelecimento das igrejas neopentecostais, como a Universal do Reino de Deus, que tentou unir o que tínhamos no Brasil de religião numa religião só. Ou seja, o bispo Edir Macedo, ele conseguiu colocar numa igreja só elementos da macumbaria, porque faz parte da cultura brasileira, do catolicismo romano, do espiritismo, das religiões afros em geral. Então, o que nós temos hoje é um cristianismo sincrético, onde Jesus é invocado, o nome de Jesus é pregado, a Bíblia é pregada de acordo com aquilo que eles entendem de fé,
para poder respaldar as loucuras e as alegorias que eles fazem, as interpretações alegóricas que eles fazem da Bíblia. Então, agregando a tudo isso os movimentos atos, eles conseguem confundir as pessoas, porque as pessoas entram num ambiente onde está lá o pastor com uma Bíblia, ele sobe no púlpito, ele abre a Bíblia, ele lê um texto bíblico, começa a pregar, fala de Jesus, mas no meio de tudo isso há elementos claros de outros segmentos religiosos e de outras manifestações espirituais que não são bíblicas. E as outras igrejas, vendo o quanto dá certo esse movimento, o quanto de lucro que dá, porque todos eles são fundamentados em arrecadações, ninguém leva a flor para casa de graça, ninguém faz campanha de graça, nenhuma igreja confecciona arquinhas para as pessoas levarem para casa de graça. Tudo isso é feito no intuito do propósito de arrecadação. Então, juntando tudo isso, eles conseguem agregar todo tipo de fé, todo tipo de coração ali. E aí nós temos um grupo grande de pessoas que não conseguem discernir a mão direita da esquerda, não conseguem saber o que é a Bíblia, o que é Jesus, quem é Jesus. É como aquela multidão que seguia Jesus, e uma hora Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: o que esse povo pensa de mim? Quem sou eu para eles? E a resposta dos apóstolos foi muito frustrante. Eles disseram: Senhor, para eles o Senhor é um profeta, para eles o Senhor é João Batista. E João Batista já havia morrido. Eles acreditavam na transmigração da alma. João Batista morrera e a alma dele transmigrou-se para aquele outro homem, Jesus, e agora ele operava sinais por essa transmigração da alma. Eles acreditavam também que Jesus poderia ser a reencarnação de Jeremias ou Elias. Ou seja, Elias não morreu, eles acreditavam que era o retorno de Elias, outros acreditavam que era a reencarnação de Jeremias, ou seja, eles tinham acerca de Jesus um conceito absolutamente pagão. Então, para aquela multidão, não importava de onde vinha o milagre, o que importava é que ele vinha. Se fosse uma árvore mística que estivesse curando, fazendo milagres, eles estariam lá também. Agora, Jesus, ele tinha um grupo na qual ele se revelava, e aquele grupo eram os verdadeiros discípulos. E discípulo verdadeiro de Jesus é aquele que conhece a identidade de Jesus e o Evangelho, não aquele que fundamenta a fé em qualquer porcaria que lhe dão. Até o óleo que a gente estava falando, já passo para você aqui. Nós estávamos falando aqui do pastor aqui em Ribeirão, de uma igreja neopentecostal, que tem tipo de pentecostal, que agora há pouco, deixa eu fizer em Ribeirão, mas que agora, esses dias para trás, alugou um helicóptero, quer dizer, gastou uma grana com isso, né? E garanto que tem família na igreja dele precisando de dinheiro. Ele aluga um helicóptero e leva lá, pega baldes de azeite, que azeite é caro. A gente compra azeite para pôr na pizza, na salada, a gente sabe que é caro o azeite. E ele pegou barris de azeite e começou a derramar do helicóptero na nossa cidade. Para você ter uma ideia, é uma questão tão ridícula, porque no Velho Testamento, quando Deus mandou usar o óleo confeccionado para fins consagratórios, aquele óleo, onde fosse derramado, aquele objeto não poderia ser usado para outro fim, a não ser para o culto, dentro do tabernáculo e do templo. Se eu ungisse esse celular, ele só poderia ser usado no tabernáculo e futuramente no templo que Salomão havia construído. Se eu usasse ele para outro fim, era uma transgressão, era um ato maldito. Então o cara quer jogar óleo na cidade. Eu acho que ele faz mais mal do que bem se fosse considerar o místico como real. Ele faz mais mal do que bem, porque Jesus ensinou isso. Paulo escreveu: jogue óleo na cidade. Pedro pregou isso. João viu isso. A única referência do óleo que temos no Novo Testamento para ungir enfermos. E mesmo assim não há nele poder nenhum. Você pode acabar de ungir um enfermo e usar para salada, porque o óleo em si não traz poder nenhum. Ele foi usado apenas para ungir enfermos, numa ocasião que os discípulos de Jesus fizeram, e em Tiago capítulo 5. Agora ungir a cidade,
Onde é que está isso na palavra de Deus? Isso aí vai impressionar aqueles que infelizmente não conhecem o Evangelho. Eu queria primeiro resgatar uma coisa que eu falei ali, só para esclarecer melhor, que a Bíblia fala da nossa luta contra a carne, o mundo e o diabo. Na luta contra o diabo espiritual, Paulo vai falar em Efésios 6 da armadura do cristão e fala do escudo da fé. E justamente quando eu citei o caso de Eva e do próprio Jesus ali no deserto com o diabo, é uma fé fundamentada, não é uma fé na fé. Não é vencer, é uma fé que está fundamentada no conhecimento de Deus e da sua palavra. Só para esclarecer melhor o que eu havia dito. O Charles tocou num ponto aqui curioso, falando da maneira como essas igrejas usam, percebendo isso, e me veio à cabeça o imediatismo das pessoas. O fato de que milagres acontecem. Milagres acontecem. Há milagre acontecendo até por causa do próprio Deus. Há muita coisa acontecendo nesse meio, mesmo sendo completamente deturpado e não tendo respaldo algum nas Escrituras. A gente sabe que até cientificamente um ambiente de um hospital onde há fé, onde há crença, a recuperação ela acontece com mais eficácia do que em ambientes onde não há crença alguma e não há fé alguma. No entanto, a questão que nós devemos colocar é que tipo de relação essas pessoas estão querendo. Uma relação imediatista de utilitarismo do sagrado, usam isso para se beneficiar e o pessoal sustentando isso, ou elas querem de fato um projeto de vida? Elas querem caminhar de fato para a eternidade? O pessoal, como o Charles falou, viu Jesus de uma maneira deturpada. O que interessava era o milagre vir. Não importa de que forma e não importa quem fosse Jesus verdadeiramente. Porque se Jesus era quem havia dito ser, as implicações são outras. Se você segue um milagreiro, você vai receber coisas que não lhe trazem implicação alguma, a não ser você colocar a mão no bolso e comprar o seu milagre. Mas se você segue Jesus, a implicação é radicalmente diferente, muito mais profunda. Você segue um projeto de vida. Você vai seguir alguém que vai mudar o teu ser, vai mudar a tua natureza. Você está sendo formado à imagem de Cristo Jesus. E para isso a gente precisa de respaldo bíblico. É só isso aí que eu gostaria de apontar dentro do que o Charles comentou. E vocês percebem que eles tentam colocar um novo mediador, que não é mais Cristo, mas sim o objeto ou o ato a qual está sendo feito. E outra coisa, tudo envolve dinheiro. Eu desconheço algum lugar que no final o dinheiro não está envolvido. Ou seja, você compra o seu milagre, você compra a sua bênção, para você levar a sua arquinha da aliança para casa. Semana passada eu vi a caneta ungida, R$100, você leva a caneta ungida, porque com aquela caneta você vai assinar inúmeros contratos. A palavra diz que de graça recebeis, por isso de graça dai. Então, a partir do momento, além de todo esse misticismo, você percebe que eles colocam um valor agregado para que você compre o seu milagre, para que você compre a sua bênção e comece então a explorar de uma certa forma a fé das pessoas. Eu penso que não só o mediador enquanto os objetos, essas coisas, os ensinos, mas os próprios líderes se colocam como mediadores, especialmente eles, porque eles criam um público dependente da sua oração, das campanhas, dependente daquilo que eles promovem, do seu ensino. Geralmente nessas igrejas, os membros são proibidos de conhecer outras igrejas, de ouvirem outros pastores. Essa da caneta que eu ouvi também o ano passado, não vou nem citar o nome do sujeito, mas ele é conhecido como pregar quebra de maldições, mas fez a campanha da caneta também, de um contrato, mas não era, era R$1.000 no caso dele. Mas esse pessoal tenta criar um público, ovelhas dependentes, não pessoas que são emancipadas, pessoas que são resolvidas, que são críticas, que fazem a sua análise da Escritura, que são resolvidas na fé. E aí, por serem resolvidas na fé, decidem viver comunitariamente, porque a dimensão da nossa fé, a dimensão da nossa natureza enquanto seres criados à imagem de Deus é viver em unidade. Então quem conhece a Bíblia vai viver de maneira comunitária.
É porque você é resolvido que você vive assim. Mas no caso dessas igrejas, eles criam pessoas que não têm vínculo com outros irmãos de outras denominações, justamente porque a intenção é explorar mesmo. A intenção é focar no bolso das ovelhas e não no amadurecimento da sua fé. Inclusive, no nosso próximo programa, nós vamos estar debatendo justamente sobre a nova onda do momento, que é a questão de paternidade espiritual. Um tema que está sendo muito abordado e se tornando até uma certa doutrina em algumas igrejas, essa questão de pais espirituais, que também, em alguns momentos, você percebe que eles se tornam mediadores entre o povo e Deus, se colocando no lugar de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando nós mergulhamos nessa verdade, que é a palavra, nós vamos nos libertando de todas essas coisas, inclusive desse misticismo. E você começa a ver que você não precisa disso. O que nós precisamos é resgatar novamente as pessoas para a verdade do Evangelho. Eu gosto muito do slogan do pastor Charles, que é Evangelho puro e simples, com poder e autoridade. Nós precisamos voltar para esse Evangelho, que é puro, que é simples, sem perder a questão do poder e da autoridade do nome de Jesus. Estava pensando, vocês falando aqui também, que é o seguinte: essas campanhas mirabolantes que se fazem, e todos, como o pastor Rodrigo disse, tem o intuito, por trás de tudo isso, de arrecadação, e todos esses atos proféticos hoje que se invocam, eles buscam tudo isso no Velho Testamento. Busquem esses conceitos, e fazem alegoria da palavra, porque o modo interpretativo, alegórico, ele é manipulativo. Você pode, quando você usa o modo de interpretação de qualquer texto com alegoria, você faz o que quiser com o texto. Você é quem dá sentido ao texto. Então eles pegam o Velho Testamento e misturam com o Novo, e você praticamente não vê campanha fundamentada no Novo Testamento, praticamente todas no Velho Testamento. Como diz o Caio, eles misturam a lei com a cruz para sair lucros. Então você pega a lei e cruz, eles fazem lucros e arrecadam muito com isso. O intuito é só enganar vocês. O intuito é só perturbar vocês. E vocês, por não terem critério bíblico, estão comendo tudo que eles estão dando a vocês. Então tudo que eles inventam, e cada coisa é mais infantil que a outra, e eu fico olhando vocês fazendo isso, parece um jardim de infância. O apóstolo Paulo, ele foi em Tessalônica, pregou, e de bom grado todos aceitaram a palavra. Glória a Deus. Saiu de Tessalônica, foi para Bereia. Chegou em Bereia, quando ele pregou, os bereanos disseram: Paulo, bonito o seu sermão, mas espera aí que nós vamos averiguar. Nós vamos saber se o que você está dizendo realmente tem respaldo. Se você está certo, nós vamos pesquisar. Se é hoje, qualquer pastor aí desses papais, nós estamos mencionando, diria assim: esse cara é rebelde. Esse cara está aceitando. Sou ungido, está questionando. É o diabo. Ele já aponta para o cara: ó, igreja, conversa com aquele cara está com o diabo. Porque ele pensa. E é proibido pensar. É proibido pensar. Já dizia João Alexandre. Então, o próprio salmista diz que aqueles que não pensam são dominados por cabrestos e freios. A obediência que Deus quer do povo é uma obediência racional e não manipulativa. Então, esses caras, usando esses recursos todos, eles enriquecem e vocês empobrecem de alma, de corpo e de espírito. A importância de conhecer a Escritura e ir para ela até o mais esvaziado possível de preconcepções, de paradigmas, embora a gente vai ser influenciado pela nossa cosmovisão de mundo, mas se deixar
levar, ser conduzido até por Deus, que a gente discerne espiritualmente, mas fazendo a exegese, fazendo uma leitura correta, não alegórica, a gente vai perceber que há uma coisa curiosa, quando a gente vê o Evangelho puro, de maneira simples, é que ele não dá para ser vendido. O Carlinhos, eu ouvi uma certa vez ele falando alguma coisa muito interessante. Você não vende o Evangelho, você vende os cacoetes da cristandade. E quem é que vai pagar R$500 para amar o inimigo? A campanha para amar o inimigo, dá R$500 e você sai amando o inimigo. Quem vai pagar R$200 para caminhar a segunda milha? O Evangelho não dá para negociar ele. O que os caras negociam é outra coisa, mas não é o Evangelho. E aí o Charles falou de ser menino. Me impressiona e me assusta, irmãos, que tem 20 anos de fé cristã, ou dizem que tem 20 anos de fé cristã, ainda condicionados por esse tipo de situação, porque nunca foram para a Escritura. Não sei aonde tiram essa lógica que desvencia a Bíblia como algo frio na fé e não conseguem ver que a Bíblia gera um amadurecimento em nós e a gente consegue ver o mundo e descansar nas coisas que são típicas da humanidade, como o sofrimento, entende que as lutas fazem parte da vida, mas por ouvir esse tipo de evangelho ainda continuam meninos, como Paulo fala. Deixa para trás as coisas de menino e vai caminhando para você ter maturidade e enfrentar a vida como ela é. A vida implica em sofrimento. Os filósofos diziam que viver é sofrer. E muita gente fica negando a realidade porque ainda é menina, é criança. Foi iludido por esses falsos profetas, foi iludido por esse falso evangelho e ainda não consegue enxergar a realidade a partir de uma ótica cristã, a partir da ótica bíblica. Meu irmão, por favor, tenha misericórdia da tua própria vida, da tua própria família. Enfia a tua cabeça no Evangelho de Cristo Jesus para ser liberto. Conheça a verdade que vai te libertar e te levar para uma condição de maturidade onde você vai poder conviver com as situações típicas da vida de maneira de fato eficiente e eficaz. A palavra diz que o véu ele foi rasgado. Eu não sei como vocês entendem isso, mas às vezes a sensação que eu tenho é que estão tentando novamente costurar o véu. O que você pensa disso, pastor Charles? Já costuraram, em muitos lugares está costurado. E só entra lá o pastor, só entra lá o apóstolo, só entra lá o bispo, e o povo tem que ficar do lado de fora e recebendo a novidade, porque você vai nessas igrejas, o apóstolo, o bispo, o pastor, a conversa deles é o seguinte: hoje Deus me falou. Quer dizer, só ele entra lá e escuta. E assim, Deus fala com eles mais do que falava com Moisés. É toda hora. Eles entram lá e o povo não pode entrar. A revelação, quem recebe é o apóstolo ou o bispo. Apóstolo, por exemplo, é um ministério que a gente vai discutir aqui ainda, mas deles deveriam vir o fundamento da fé cristã. E hoje, todos os apóstolos que eu conheço, todos, sem exceção, são os deturpadores da fé cristã. Todos eles. Aquele famoso lá de São Paulo, que vem de Mezuzá, já ouviu falar? O Hernandes, o apóstolo Hernandes, vem de Mezuzá, se não me engano está em Deuteronômio capítulo 7, é uma caixinha que os judeus colocavam o decálogo, alguns pedaços da lei, e mediam 7 palmos do chão e pregavam na porta da casa. Toda vez que entrava e saía, ele batia ali para não... A lei trabalha muito com memória, com coisas para despertar a memória, tanto nas roupas como em vários episódios. A lei trabalha muito com a memória, até porque a lei foi escrita em pedra e não no coração. Então deveria despertar a memória cada vez das pessoas com objetos que os cercavam. Então, esse apóstolo, no seu programa de televisão, ele vende essa mezuzá. Ela é vendida por mais de R$100, R$300, não sei agora, porque
Eu vi há algum tempo, mas eu sei que ele faz ainda. Você que é da Igreja Renascer sabe o que eu estou falando. Você que assiste também sabe o que eu estou falando. Ele vende e diz assim: se você comprar, o diabo não vai entrar na sua casa. Sua casa vai estar protegida do diabo. Mas peraí, esse negócio aí, se comprar dele, eu não posso mandar fazer um ficar mais barato? Primeira pergunta que eu faço. Segundo, Jesus ensinou isso? Paulo escreveu isso? Mesmo você é um herege. Você está fazendo isso para ganhar dinheiro dos bobos que acreditam em você, porque só você pode entrar lá no Santo dos Santos. Ninguém mais pode entrar, só você que tem a revelação. A revelação do inferno. Revelação bíblica não tem nada disso. Jesus nunca ofereceu nenhum objeto, nunca vendeu nenhum objeto, nunca atribuiu poder a nenhum objeto, pelo amor de Deus. Então, vocês estão trazendo coisas da lei e apenas, como eu disse aqui, para ter lucros. Então vocês costuraram para deixar o povo lá de fora, só para poder enganá-los mais. Mas aqui nós estamos denunciando. E o que é importante falar e lembrar, muitas vezes a gente pode falar de um assunto mais posteriormente, quando você começa a fazer esse tipo de crítica, geralmente você ouve dos irmãos: não julgueis, né? Não julgueis, cabe a Deus. Isso aí é bom a gente discutir posteriormente, porque a Bíblia não proíbe a gente de emitir juízo. Você é um ser racional, você vai emitir juízo por uma série de coisas. Tanto que Paulo vai dizer lá na frente aos Coríntios que nós vamos julgar o mundo, inclusive os anjos. Se nós vamos julgar essas coisas, que dirá as coisas pequenas? Então a Bíblia nos incentiva a exercer o nosso critério de julgamento, o nosso senso crítico, né? O que Jesus estava proibindo era um julgamento precipitado, sem conhecimento de causa, condenatório, um julgamento hipócrita. Agora, no mesmo texto, ele vai falar para não atirar pérolas a porcos e para tomar cuidado com falsos profetas. Gente que tem a aparência de lobo, de ovelha, mas por dentro é lobo, devorador. É gente que está interessada em explorar o outro. Como é que a gente reconhece esses caras? Pelo ensino. O que eles ensinam é coerente com a palavra. Jeremias já denunciava esses caras nos dias dele. Pelo caráter desses caras, eu diria até pela ambição desses caras. Até pela ambição que eles têm. E aí a gente tem que se lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Que seja maldito todo aquele que anunciar um evangelho diferente daquele que nós anunciamos. O pastor Charles falou aqui: Jesus não ensinou, Paulo não escreveu, Pedro não pregou, João não viu. Então, meu irmão, é invenção humana. Se não está ali, é invenção humana. E esses caras precisam ser denunciados nos nossos dias. Feliz vai ser você de sair debaixo da cobertura desses caras, como eles gostam de falar, mas na verdade do pastoreio desses caras, que na verdade não é pastoreio algum, segundo as Escrituras. Sai dela, povo meu, e volte ao Evangelho. Uma coisa que eu queria ressaltar também, que é hoje os pastores estão, muitas igrejas confeccionando as arcas, né? As arquinhas da aliança. Idolatrando. Tem uma igreja em Ribeirão, muitas igrejas em Ribeirão, inclusive igrejas de pastores do conselho de pastores, da liderança do conselho de pastores. A igreja de vocês faz arquinha e dá para os membros levar para casa. Não tem aqueles atos católicos romanos. Eu nunca fui católico. Que se tem uma imagem, essa imagem passa de casa em casa, não tem? Aí faz sim. Como é que chama, meu irmão? Não lembro, mas tem sim. Eu nunca fui católico. Eles pegam lá a imagem da Aparecida, seja o que for, vai para casa de uma pessoa para trazer a bênção, faz as missas lá, depois sai de lá e vai para outra. Tem as novenas, pastor Charles, tem as novenas que começam numa casa, depois é noutra passa casa, para outra, vai de casa em casa. Os caras estão fazendo isso com a arca. A arca da aliança. A gente vê igreja aí com arcona na frente do púlpito. Paraguaia, não é de ouro, porque a do Velho Testamento era de ouro. E por que eles confeccionam essas arcas? Porque eles não têm Jesus. Sabe por quê?
Porque Jesus é suficiente. Porque quem tem Jesus não precisa de arca. A arca era símbolo da presença de Deus. Jesus é a expressão exata. Hebreus capítulo 1. Ele é a expressão exata do Pai. Então, se você tem Jesus, meu irmão, você não precisa dessa porcaria dessa arca, que é uma madeira pintada mal e mal, com tintinha aparecendo, replicando ouro. Estou enganando vocês. Vocês estão comprando, levando para casa. A gente chega em igreja para pregar, tem aquele trambolho dentro da igreja, judaizando a igreja, pegando aquela igreja Plenitude, por exemplo, tem uma arca lá, que o apóstolo disse que tem que colocar lá. Eu estava fazendo a campanha lá, e todo mundo tinha que colocar, acho que no mínimo R$300 dentro da arca, e depois ele ia sortear, dentre as pessoas que colocou em envelope R$300 dentro da arca, e quem ganhasse, ia ter direito de ficar com a arca um dia na casa dele, para a casa dele ser abençoada. Meu irmão, isso é macumba. Isso daí vai amaldiçoar a sua vida. Macumba gospel. Eu vou lhe dizer uma coisa, na minha casa tem Jesus. Em João capítulo 6, quando o povo corria atrás do milagre, foi revelado a eles a identidade de Jesus, eles sumiram. João capítulo 6 começa com uma multidão que seguia Jesus por causa dos milagres. Essa multidão multiplicou depois que ele multiplicou também os pães. Aí o povo disse assim: peraí, esse cara dá comida, esse cara realiza milagres, então multiplicaram-se a multidão. Então Jesus revelou a identidade dele e os chamou para comer da carne e do sangue dele e nos vazaram. Então, se você tem Jesus, você não precisa de rosa, você não precisa de arca, você não precisa de campanha, você não precisa de fitinha. Uma vez eu fui abastecer no posto, o cara estava com uma fita no braço escrito assim: Deus, eu sou dizimista, lembra de mim. Como se Deus tivesse Alzheimer. Né? Então, pelo amor de Deus, meu irmão, se você está numa igreja que confecciona arca, pelo amor de Deus, sai correndo daí. Eu queria deixar uma palavra para os pastores que porventura forem assistir esse vídeo e que pretendem, no coração tem seriedade com Deus, mas tem sido levado por essa onda, né? Como o Charles falou, Jesus não precisa de atrativo, de aparato. A tua igreja não precisa de nada disso. Onde Jesus está, ele não precisa. Ele foi reconhecido montado num jumentinho. E ali o pessoal gritando: Hosana, o filho de Davi. Ele não precisou de aparato nenhum. Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho de maneira simples. Ele foi reconhecido. O que nós somos tentados a fazer, os pastores, é ir em busca desses aparatos, porque isso aí é espetacular, é show, é uma ostentação. A gente coloca a arca, coloca no palco um ministério extraordinário. A gente gosta. O ser humano tem essa necessidade do estético, né? Isso aí prende ele. Mas nós, terreiro de Salomão, o pessoal vai atrás disso, e às vezes os pastores que são sérios ficam tentados a pelo menos colocar alguma coisa, algum aparato. Meu irmão, prega a palavra. Jesus é suficiente. Se ele está presente, a relevância vai ser gerada no coração e na vida dos seus membros. Fica tranquilo, nós precisamos de Jesus nesses dias, somente de Cristo, somente da palavra, somente da graça, somente da fé. Nós estamos fazendo as nossas considerações finais, e a minha consideração final nesse tema é: voltemos ao Evangelho. Voltemos ao Evangelho. Pega tudo isso, você que está nesses lugares onde tem esse misticismo dentro da igreja, pega tudo isso e traga a luz da palavra, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu tenho certeza, se essa verdade que está na palavra entrar no seu coração, você vai ver que você não precisa de nada disso. Nada disso. Você só precisa de Jesus. Somente dele. Quero que os meus irmãos façam as suas colocações finais, para que nós possamos encerrar o programa de hoje, e na próxima semana nós vamos estar com o tema Pais Espirituais, a nova onda do momento. Eu quero então agradecer mais uma vez a todos vocês por terem nos assistido, agradecer aqui o Levi, pastor também Rodrigo,
e dizer que o nosso intuito aqui é apenas fazer com que haja reflexão bíblica, fazer com que todos reconheçam que Jesus é suficiente, você não precisa de nenhum outro mediador, você não precisa de nenhum objeto, e que Jesus é o cumprimento da lei, e que toda a lei ganha em Jesus um fim, conforme Romanos 10:4, e que hoje tudo o que precisamos é do Evangelho e da revelação de Jesus que se encontra nas páginas neotestamentárias e no Velho Testamento, tudo que aponta para Jesus. Então Jesus é suficiente, e foi Ele que mudou a sua vida, e eu tenho certeza que não foi nenhum desses objetos que levou realmente você a nascer de novo, mas sim a revelação de Jesus Cristo. Então se tornem para Ele, e que Deus abençoe a todos. Queria agradecer ao Rodrigo, pastor Charles, a você que nos acompanhou nesse vídeo, e que você de fato busque na sua caminhada de fé a conhecer cada dia mais as Escrituras. Essas são as palavras que nos falam sobre quem Deus é, manifestam através dela a revelação plena de Deus na pessoa de Jesus Cristo, e vão de fato trazer sustentação para a nossa fé, ela que vai trazer as respostas que nós precisamos. Então eu incentivo você a prosseguir na sua caminhada de conhecimento de Cristo Jesus. Como Paulo disse, eu considero essas coisas da religiosidade judaica, da tradição que eu outrora me gloriava, como lixo para conhecer Cristo Jesus, para participar do poder da sua ressurreição e participar inclusive dos seus sofrimentos. Então que essa ambição de Paulo seja também a tua ambição, tanto aos pastores como aos membros das suas igrejas. E que Deus abençoe cada um de vocês. Eu agradeço ao pastor Levi, ao pastor Charles pela presença, e cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Ouça, retenha o que é bom, aquilo que você achar que não é para você, você lança fora, porém não deixe de refletir sobre o tema que foi abordado nesse dia. Não permita mais ser enganado por ninguém ou por nenhuma instituição. E no nosso próximo programa nós vamos estar abordando este tema: paternidade espiritual, pais espirituais. Existe? O que eles fazem? De onde veio? Para que serve? Essa é a nova onda dentro da igreja evangélica, e no próximo programa esse vai ser o nosso tema. Um abraço a todos. Só temos a dizer uma coisa aqui: base bíblica, pelo amor de Deus. É isso aí, base bíblica.